Vamos lá. Olá vocês, sejam bem-vindos a mais essa merda que é o meu podcast Últimas Palavras. E para começar o podcast já em alta astral, é, já vou contar o que aconteceu agora mesmo. Eu gravei um podcast, deu 21 minutos se eu não me engano, gravei lá bonitinho, falei as coisas que eu queria falar, ficou tudo certo. Ficou até legal, para ser sincero, eu particularmente gostei do podcast. Mas aí depois dos 20 minutos gravando, de eu terminar de gravar, eu descobri que o microfone que eu uso estava mutado e não gravou nada, gravou o mini som que tem aqui no quarto. E aí eu descobri isso, obviamente me deu um soco na cara, que é isso que eu mereço. Mas enfim, começar aqui o podcast e falar o que eu falei no podcast que não gravou, né? Fazer o quê? Para começar, um amigo meu sugeriu para eu colocar música de fundo aqui no podcast. E realmente, muitos podcasts têm música de fundo e tal. Só que, assim, alguns que eu gosto particularmente não tem, é só o cara realmente falando. Eu gosto desse formato. Mas eu pensei em colocar música de fundo, eu vou ver. Eu fui vendo umas aí, umas que o próprio aplicativo que eu uso recomenda, umas que eu peguei no YouTube. Mas eu sei lá, nenhum me encaixou muito bem, eu não gostei tanto assim, sabe, das músicas. Eu vou vendo ainda, eu vou vendo. De repente eu fico desse formato mesmo, só falando sem nada no fundo. Mas nesse mesmo segmento de coisas para alterar no podcast, eu falei nos podcasts passados que eu sou um completo retardado em questão de tecnologia. E uma das provas disso é que quando eu fui gravar, existem duas contas do Últimas Palavras no Spotify. Que eu acabei usando dois aplicativos para gravar, eu não sabia qual ia ficar melhor, então eu gravei nos dois, só que eu acabei publicando os dois no Spotify, então acabou criando duas contas no Spotify. Tem duas contas, um Últimas Palavras só, e o outro é Últimas Palavras Podcast, que esse que é o certo, Últimas Palavras Podcast. E também Últimas Palavras só tem um episódio, Últimas Palavras Podcast tem mais de um, então acho que é bem óbvio qual é o certo, né? Então o certo é Últimas Palavras Podcast, que eu sou um completo idiota e eu não sei como deletar uma conta do Spotify, ok? Acho que nem tem como, talvez tenha, mas no futuro eu vou descobrir sobre isso, tá? Mas enfim, vamos falar agora sobre os temas que eu queria e que eu já falei, fiquei puto que eu perdi aquela merda, mas que um deles é sobre o Flow Podcast, que todo mundo conhece o Flow Podcast, né? Eu gosto pra caralho do Flow Podcast. E uma das coisas que tá me irritando. Caralho, tá foda hoje a garganta. Uma das coisas que tá me irritando é esse monte de subflow que tá tendo. Que inclusive estão no estúdio do Flow Podcast. O Monarca deve estar ganhando uma grana pra isso. Que é, se não me engano, tem dois até agora. Hoje vai ser. Hoje vai ser uma merda. Tem dois até agora do Flow Podcast. Que é o Master Podcast, que é o do Zé Graça e do Vinheteiro, conversando, igual o Flow Podcast, mesmo, merda. E o outro é o Podpah, se eu não me engano, que é o do Mítico Jovem com... acho que é o Igão. Acho que é, eu não conheço muito ele, nunca vi nada dele. Mas eu nunca vi eu nunca vi esses subflows, eu nunca vi esse podcast, então eu não posso julgar. Mas eles são igualzinhos ao Flow, dois caras convidam alguém e batem um papo, só isso. E me preocupa que o Flow tenha aquele ataque de quando você fica muito famoso, você acaba perdendo o que você tem de especial, sabe? Porque isso acontece bastante. Em geral, muitas coisas que ficam, né, famosas acabam penando um pouco. O que eu quero dizer com isso? O melhor exemplo que eu tenho é de Rick and Morty, por exemplo. Que todo mundo conhece Rick and Morty, né? Eu, ainda bem, fui um dos poucos que viu Rick and Morty antes de Rick and Morty ser essa febre gigantesca. E Rick and Morty é um desenho muito bom, um desenho muito legal, um desenho que revolucionou, né? O que a gente conhece sobre desenho e desenhos adultos em geral. E é muito legal, só que Rick and Morty ficou muito famoso e tem uma das piores fanbases da história. É só adolescente retardado
que se acha mais inteligente porque vê Rick and Morty, cara. É muito triste. E aí, acabou que você sente que ele perde um pouco daquele brilho, do que torna ele especial, sabe? Porque antigamente você falava para as pessoas, eu assisto Rick and Morty. As pessoas, o que que é isso? Aí você, é um desenho para adultos, ele fala de vida, verdade, niilismo, é bem legal o desenho, recomendo você assistir. Hoje você fala, eu vejo Rick and Morty, as pessoas falam como idiota, porque a fanbase em geral é idiota, logo elas julgam que você é idiota. E elas não estão erradas, porque né, quando um desenho fica muito famoso e a fanbase fica famosa junta, que a fanbase de Rick and Morty ficou famosa por ser uma das piores do mundo, você acaba entrando nisso porque você gosta também do desenho, sabe? Apesar de que seria melhor se cada, né, que as pessoas julgassem. É foda também, sabe? Se alguém chega pra mim e fala que gosta de uma coisa que em geral só retardado gosta, eu também vou julgar essa pessoa, porque as pessoas julgam. Então ninguém tem culpa por ser julgado por gostar de Rick and Morty. Mas o que acontece é, o desenho ele continua bom, só que eu acho que os escritores acabaram ficando meio arrogantes pela fama do Rick and Morty. Tanto que a quarta temporada tem episódios ruins, cara. E o Rick and Morty nunca teve episódio ruim, na minha opinião. Só a quarta temporada tem. E o melhor exemplo é o episódio dos dragões, cara. O episódio dos dragões é horrível. Que os dragões, eles. Eu não lembro qual o plot, mas eles têm uma energia sexual lá e. Tipo, no final das contas, o Rick, o Mori e a Sammy ficam numa orgia lá com os dragões. E, cara, essa é uma daquelas coisas que eu jurava que o Rick and Morty nunca ia fazer, e acabaram fazendo, cara. Que é exagerar uma piada ao ponto dela não ter mais graça. O que eu quero dizer? Que parece que eles quiseram colocar a piada de propósito só porque, é um negócio absurdo, logo vai ter graça, sabe? Que é, por exemplo, quando eles brincam com pedofilia, que é quando lá o Capitão Geleia, o Capitão Jujuba lá tenta abusar do Mori. Eles fazem a piada na medida certa, sabe? Ele vai lá tentar abusar do Mori, uma situação, né? Uma situação, como é que é o nome, cara? É uma situação extrema. Então tem lá a piada dele tentando abusar o Mori, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa dos dragões, cara, parece que eles entraram na sala e falaram, cara, o que é uma situação absurda? Dragões transando com a Summer e o Rick e o Mori. Ah, então coloca aí. Não, mano, não sei se vai ter graça. Não, não, cara, é dragão transando, vai ter graça. Parece que eles jogaram essa piada. Porque é muito ruim, cara, o episódio é uma merda. E também falam que o episódio do meio e o último episódio são bons. E os episódios depois do meio são bons, mas enfim. Parece que o desenho perdeu um pouco da genialidade, das coisas engraçadas que tinha, porque ficou famoso, sabe? Parece que o desenho perdeu um pouco disso. E, e você hoje, você se sente mal ao falar gosta de Rick and Morty, porque se tornou um negócio idiota, sabe? E eu tenho um pouco de medo que o Flow sofra disso. Não o Flow propriamente, mas que... o Rick and Morty também. Agora todo desenho, ele é baseado em Rick and Morty. Ele tem alguma inspiração em Rick and Morty, sabe? O desenho fala sobre a vida, fala sobre como todo mundo vai morrer, ninguém tem sentido em nada. Vê um monte de desenhos de Rick and Morty e eu não assisti nenhum, ok? Mas tipo, você acabou... Você acabou transformando... Tudo agora é baseado em Rick and Morty, sabe? Que nem foi o fenômeno Star Wars. Tudo tinha que ser sobre espaço e todos os filmes eram 1000 clones de Star Wars porque deu certo, vamos copiar, sabe? E todos eram uma merda. Todos os clones de Star Wars foram a maioria dos clones de Star Wars foram uma merda. A maioria dos desenhos que imitam Rick and Morty vai ser uma merda. E eu acho que com o Flow Podcast, com tudo vai ser assim, sabe? E o ruim é se a fonte começar a ficar uma merda. Se o Rick and Morty começar a ficar uma merda, que meio que aconteceu mais ou menos. E se o Flow Podcast começar a ficar uma merda, o que eu não quero que aconteça, eu gosto muito do Flow. Eu não acho que vai ficar, porque o Monark e o Igor já falaram que eles não aceitam com convidado por dinheiro, ou tipo, a fama não vai mudar eles, eu espero que não. O Flow Podcast continua especial, continua um negócio muito maneiro de se ouvir, sabe? E eu gosto disso, eu espero que continue assim. Eu espero que o fenômeno Rick and Morty não aconteça com o Flow. E puxando já esse gatilho, eu. O problema quando algo fica famoso, cara? Qual o problema de quando algo fica famoso? Tem muita gente idiota no mundo. Muita gente idiota no mundo. Então, quanto mais famoso algo fica, mais chance tem de um idiota acabar vendo. E não tem problema um ou dois idiotas verem, porque eles acabam sendo espantados pelo resto da galera que gosta. O problema é quando vem uma enxurrada de idiota. E Rick and Morty conseguiu atrair uma avalanche de idiota. É só retardado, é só mongol, é só débil mental que vê Rick and Morty hoje, cara. É só isso.
Sabe, eles pegaram um excelente desenho e conseguiram arruinar completamente, afastando pessoas novas de querer ver, cara. Esse é o problema de todo movimento quando fica famoso, cara. Você acaba atraindo tanta gente idiota que você afasta pessoas legais que poderiam ver porque só tem idiota vendo. Sabe, isso acontece com tudo, cara. Isso acontece com absolutamente tudo. E é difícil você filtrar essa galera. É difícil você, sabe, você impedir que pessoas idiotas vejam. Porque já tá lá, já tá publicado. Não tem o que fazer, sabe? Você pode, sei lá, não tem o que fazer. Essa é a verdade, não tem o que fazer. Então, tem coisas famosas que ficam famosas e tudo bem, sabe? Continuam legais, continuam ok, pelo menos, na minha opinião. Só que é difícil você ficar famoso e continuar bom. Porque você acaba atraindo muita gente, você acaba tendo influências externas, você acaba, né, sei lá, um cara de propaganda fala, faz isso aqui que eu vou te dar não sei quanto. E você acaba sendo influenciado porque é dinheiro, o mundo vive através de dinheiro. Então, tá aqui a minha pequena revolta sobre coisas que ficam famosas, sabe? Quando eu vejo uma coisa maneira, cara, eu conto pros meus amigos e é isso, sabe? Fica ali no nosso círculo e não sai dali, porque vai que aquilo fica famoso e não tem mais aquele brilho depois que ficou famoso. Bom, agora mudando completamente de assunto, pareceu mais natural no podcast que eu acabei não gravando, que merda, mas mudando completamente de assunto agora, completamente de assunto mesmo, sobre o quão arrogante é alguém que tem respostas para perguntas enormes, sabe? Perguntas diárias, perguntas qualquer aqui, perguntas terrenas. A gente tem resposta o tempo todo, tudo bem, sabe? Ah, qual o jogo que eu vou jogar hoje? Qual o melhor desenho? Qual o melhor quadrinho? Qual o melhor lanche? É, qual o restaurante que eu vou amanhã? O que a minha empresa deve fazer? O que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso, beleza, cara. Isso a gente tem que ter resposta, a gente tem que viver. Mas agora, pessoas que pensam que tem resposta para perguntas além, sabe? Tipo, perguntas de Deus. Vamos falar de Deus, porque Deus sempre é um assunto legal para se falar, né? É sempre bom porque você pode irritar. É muito fácil você irritar as pessoas quando você fala de Deus. E eu gosto de irritar as pessoas. Que é, como é que um cara tem arrogância de chegar e falar, olha só, Deus existe e ele tem as regras dele aqui de mandamentos, você tem que cumprir os 10 mandamentos e você tem que ser bom, porque se você for fazer bom, você vai pro céu, e se você morrer, você vai pro inferno. Como que você sabe disso, seu idiota, seu retardado? Não tem como saber. Como que um islâmico chega e fala, olha só, Allah é Deus, ele disse isso, se você morrer, você vai para cá, se você fizer coisa boa, você vai para cá, se você fizer coisa ruim, você vai para cá, e é assim que é o universo, assim que o universo funciona. Como você sabe disso, cara? Como você pode dizer que é assim que as coisas funcionam? Agora, mesma coisa ateu, tá? Não vou defender ninguém aqui, mesma coisa ateu. Olha só, Deus não existe, tudo que existe no mundo é físico, tudo que existe no mundo é científico e todas as coisas são simplesmente físicas e não tem nada além disso. Como que você sabe disso? Como que você pode afirmar que o universo, que o mundo funciona assim, cara? É de uma arrogância tão mongol, tão retardada, cara, que é até difícil acreditar que as pessoas levam isso a sério, sabe? É até difícil acreditar que as pessoas levam a sério a religião ou o ateísmo, qualquer resposta, cara. Eu entendo que as pessoas, é aquilo que eu falei no outro podcast, as pessoas precisam de respostas para elas não ficarem malucas, eu entendo. Só como que você pode levar isso a sério, cara? Como você pode seguir alguém? Como que você pode acreditar que o cara, ele sabe o que ele tá falando, cara? Porque, tipo, eu entendo você querer seguir um Deus, só como você pode seguir um cara que fala por ele? Como que você pode... Ele é um ser humano que nem você, ele é um merda que nem você. Tudo que ele fala, tudo que ele tem a dizer, não é nada mais do que você poderia dizer, sabe? Você poderia estar dizendo tudo aquilo. Como você pode confiar em outro ser humano que é tão idiota quanto você, que é tão burro quanto você, que tem tantos limites quanto você, para dizer a resposta, para dizer que aquilo é o que é, para dizer que aquilo é o que é o universo, sabe? Cara, é por isso que eu sou um completo ignorante e eu falo, eu não sei se Deus existe, eu não sei se há o céu e o inferno, eu não sei se há qualquer coisa, eu não sei se tem um propósito. Eu acho que não tem isso aqui, talvez tenha, só que eu sempre falo isso, eu não sei. Eu admito a minha ignorância, eu admito que eu não sei nada, eu admito que ninguém sabe, só que as pessoas não admitem que não sabem. Seja por poder, seja por realmente acreditar que elas acham que sabem, seja pelo que for, as pessoas não admitem que elas não sabem, que elas não entendem que elas são idiotas e que não tem resposta, aí que tá.
Não importa o quanto a tecnologia avança, não importa o quanto a gente tente, não importa o quanto a gente queira, a gente nunca vai chegar numa resposta, a gente nunca vai saber, porque não tem como saber, cara. Uma das coisas que fode a minha cabeça, cara, é uma coisa que eu vi que é que o ser humano ele tem 3 cones visuais no olho. Tipo assim, esses 3 cones são que permitem a gente enxergar a cor. A gente tem, se eu não me engano, azul, vermelho e verde. E é a partir da mistura dessas 3 cores que a gente enxerga as outras cores. E a gente vê, sei lá, 1000 cores, não sei quantas cores a gente vê, deve ser por aí, mas 1000 cores. As aves, elas têm 4 cones, não sei quais são, não adianta perguntar. Só que elas, então, por causa disso, elas veem muito mais cores do que a gente. As borboletas têm 5, então elas veem muito, muito mais cores que a gente, mas muito mais. Então, muitas aves para nós que são tipo marrons, cinzas, com umas cores meio mortas, com umas cores meio fracas, na verdade elas são muito coloridas, só que só elas veem. E, tipo assim, e não só a cor, sabe? Raio gama, raio X, raio ultravioleta, micro-ondas, ondas de rádio de televisão, várias coisas passam pela gente o tempo inteiro, a gente não sente, a gente não vê, a gente não ouve, a gente não cheira. Então, cara, qual a garantia de que Deus, ou um mundo espectral, ou um mundo qualquer, um mundo, né, um mundo cósmico, um mundo, entendeu? Um mundo além esteja passando por nós nesse exato momento, só que a gente não veja, a gente não perceba, a gente não consiga entender, a gente não consiga sentir, sabe? É muita arrogância dizer que você sabe o que há, sendo que tem tanta coisa que a gente não consegue sentir, tanta coisa que a gente não consegue ver, cara. Sabe? É muito. E, tipo, e as coisas que a ciência ainda não conseguiu descobrir? E as coisas que a ciência nunca vai conseguir descobrir? A gente conseguiu detectar o raio gama, que é o mais forte que tem. E se tem algum que é 90 mil vezes mais forte que a gente nunca vai conseguir ver, e que esse raio, ele é o sentido da vida. Esse raio é o que guia a gente, esse raio é Deus. Deus está passando, ele é detectável por máquinas, só que a gente nunca vai conseguir chegar nessa tecnologia, sabe? Então, o meu ponto aqui é dizer a arrogância que é o ser humano achar que ele sabe as coisas, que ele sabe o que há, que ele sabe a resposta para coisas tão grandes como o sentido da vida ou como Deus se comporta. Era basicamente essa minha revolta de hoje. Eu com certeza esqueci de falar alguma coisa, porque deu menos tempo do que o outro podcast, mas enfim, foda-se. Eu vou guardar pro próximo, acho que já deu por esse aqui. E vou terminar como eu falei que ia terminar o outro, que é... Obrigado a você que assistiu, você provavelmente não tem nada melhor pra fazer pra estar me ouvindo, mas... Valeu pra você que viu, que ouviu até agora, e a gente se vê no próximo. Valeu.